Dizem que a probabilidade de morrer em um acidente aéreo é de 1 em 11 milhões. A probabilidade de sobreviver a um acidente aéreo grave é ainda menor. Mas sobreviver a 2, as chances são tão infinitesimais que nem existem cálculos. Antes de contar minha inacreditável história, faça um favor a si. Clique agora no botão de inscrição abaixo. Nosso canal traz relatos reais de sobreviventes que encararam o impossível nos céus e voltaram para contar. Histórias que vão mudar a sua perspectiva sobre a vida, a morte e tudo que existe entre elas. Tá inscrito? Então vamos ao meu relato. Você tem medo de avião? Já sentiu aquele frio na barriga durante uma turbulência? Aquele pensamento fugaz de que algo terrível poderia acontecer? Eu conheci esse medo apenas como uma sensação passageira. Hoje ele faz parte de quem sou. Meu nome é Rodrigo Almeida e eu sobrevivi a 2 acidentes aéreos. A primeira vez que a morte me olhou nos olhos, eu tinha apenas 19 anos. Era janeiro de 2007 e eu voltava de férias em Porto Seguro com alguns amigos da faculdade. Estávamos todos bronzeados, felizes, carregando aquela melancolia característica do fim, mas ainda compartilhando risadas sobre as loucuras que havíamos feito nos últimos dias. O voo era curto, apenas 1 hora e 50 minutos até São Paulo, um voo que já havia feito dezenas de vezes, sem o menor incidente. O avião era um Boeing 737-700 com capacidade para 149 passageiros. Naquele dia, por ser baixa temporada, o voo estava apenas parcialmente cheio, menos cerca de 96 pessoas a bordo. Eu estava sentado na fileira 23, assento C, corredor. Do meu lado, no assento do meio, estava Marcelo, meu amigo de infância. Na janela, Helena, que conhecemos durante a viagem e com quem havíamos feito amizade. Os outros 3 amigos do nosso grupo estavam sentados 2 fileiras à frente. A decolagem foi normal, o céu estava parcialmente nublado, mas nada que indicasse problemas. O comandante havia anunciado que poderíamos enfrentar alguma turbulência leve durante o voo, mas nada além do comum para aquela rota. Cerca de 40 minutos após a decolagem, quando estávamos a aproximadamente 33 mil pés de altitude, as primeiras instabilidades começaram. No início era apenas aquela turbulência típica que faz o avião balançar suavemente. Nada para se preocupar. As comissárias continuavam servindo bebidas e os passageiros conversavam normalmente. Então, de repente, uma turbulência muito mais forte sacudiu a aeronave, as luzes piscaram, algumas máscaras de oxigênio se soltaram. Senhoras e senhores, aqui é o comandante. Estamos enfrentando uma área de forte turbulência. Por favor, retornem aos seus assentos imediatamente e apertem os cintos de segurança. A voz do comandante soava controlada, mas havia uma tensão subjacente que não passou despercebida. As comissárias rapidamente recolheram os carrinhos e se acomodaram em seus assentos. A turbulência intensificou-se. O avião parecia estar em uma montanha-russa descontrolada, subindo e descendo violentamente. Ao meu lado, Helena segurava o braço de Marcelo com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Marcelo tentava manter a calma, mas sua respiração estava acelerada. Olhei para frente e vi uma das comissárias fazendo o sinal da cruz. Foi quando percebi que algo realmente sério estava acontecendo. Um estrondo ensurdecedor sacudiu toda a aeronave. As luzes se apagaram completamente por alguns segundos, depois voltaram fracas, tremulantes. O avião entrou em queda súbita, aquela sensação de estômago na garganta, como em um elevador em queda livre, mas multiplicada por 100. Gritos ecoaram pela cabine. Motor 1 falhou. Tamo com fogo no motor 1. A voz do copiloto vazou pelo sistema de som, claramente não intencional. O pânico se instalou instantaneamente. As máscaras de oxigênio caíram em toda a cabine. Com mãos trêmulas, coloquei a minha pelo corador, podia ver pessoas chorando, rezando, algumas em estado de choque absoluto. Uma mãe abraçava sua filha pequena, cobrindo seus olhos para protegê-la da visão do terror ao redor. Pelo meu relógio, foram apenas 3 minutos e 42, desde o primeiro estrondo até o anúncio seguinte, mas pareceu uma eternidade. Senhoras e senhores, aqui é o comandante. Estamos enfrentando uma emergência técnica e precisamos realizar um pouso de emergência. Por favor, prestem muita atenção às instruções da tripulação. Estamos nos desviando para o aeroporto de Vitória da Conquista. Fiquem calmos. Estamos sob controle. Sob controle, o avião continuava caindo em altitude, sacudindo violentamente. Pela janela, Helena viu chamas saindo do motor esquerdo. Ela gritou, apontando. Outros passageiros viram também. O pânico aumentou. As comissárias, apesar do visível medo, tentavam acalmar os passageiros.
Posição de impacto. Todos em posição de impacto. Elas demonstravam a posição, curvando-se para frente, cabeça entre os joelhos, mãos entrelaçadas na nuca. Assumi a posição. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Pensamentos acelerados passavam pela minha mente, menos minha família. Meus sonhos não realizados. A ironia de morrer voltando de uma viagem que deveria ser apenas diversão. Ao meu lado, Marcelo começou a recitar o Pai Nosso. Helena se juntou a ele. Logo, várias vozes pela cabine estavam orando em uníssono. Você alguma vez já pensou que estava a minutos de morrer? Já sentiu aquele momento em que seu cérebro aceita o inevitável e começa a se despedir da vida? Eu senti. E não é como nos filmes, não há montagem de melhores momentos, não há epifania dramática. Há apenas um vazio sufocante, uma aceitação angustiante. O piloto estava tentando um pouso de emergência no aeroporto regional de Vitória da Conquista, no interior da Bahia. Mais tarde descobrimos que o aeroporto não era adequado para aquele tipo de aeronave, menos a pista era curta demais. Mas era a nossa única chance. A descida era íngreme, muito mais rápida do que o normal. A sensação de queda livre persistia, interrompida apenas pelos solavancos da turbulência. As luzes continuavam oscilando. O cheiro de fumaça começou a invadir a cabine. Máscaras no rosto, posição de impacto, orações murmuradas. Era como uma cena de filme de desastre, exceto que era absolutamente real. 30 segundos para o toque. Mantenho a posição de impacto, fechei os olhos. Apertei os braços contra o assento da frente. Senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. O impacto foi violento. Um baque ensurdecedor, seguido de um som metálico de rasgar, como se a aeronave estivesse sendo aberta por uma gigantesca lata de sardinha. A força foi tanta que meu corpo foi lançado contra o cinto de segurança, que cortou meu abdômen mesmo através da roupa. Senti o gosto metálico de sangue na boca, menos havia mordido minha língua. O avião deslizou pela pista, ultrapassando os limites e invadindo a área de grão. A fuselagem começou a se partir. Senti o assento à minha frente se soltar de suas fixações. Vidros estilhaçaram. O ruído era ensurdecedor, metal retercendo, pessoas gritando o alarme e suando. Quando finalmente paramos, houve um segundo de silêncio absurdo, como se o tempo tivesse parado. Então, o caos recomeçou. Saiam! Saiam agora! Utilizem todas as saídas disponíveis. Deixem seus pertences. As portas de emergência foram abertas. Os escorregadores infláveis se desdobraram. O avião estava parcialmente partido, com uma grande rachadura na fuselagem logo atrás da asa direita. Fumaça preenchia rapidamente a cabine. Olhei para o lado. Helena estava inconsciente, sangue escorrendo de um corte na testa. Marcelo estava tentando soltá-la do cinto. Me ajuda, Rodrigo! Gritou ele. Juntos, conseguimos soltar Helena e carregá-la pelo corredor até a saída mais próxima. A fumaça tornava difícil respirar ou enxergar. Pessoas esbarravam umas nas outras, desesperadas para sair. Alguns passageiros caíram no corredor. Outros pulavam por cima de assentos. Era o puro instinto de sobrevivência em ação. Chegamos ao escorregador. Marcelo desceu primeiro e eu passei Helena para ele, depois desci. Nos afastamos o máximo que pudemos. Cerca de 2 minutos depois, o avião foi engolido pelas chamas. Das 96 pessoas a bordo, 79 sobreviveram. Helena teve uma concussão, mas se recuperou completamente após algumas semanas. Marcelo sofreu queimaduras no braço direito. Eu tive 3 costelas quebradas e um corte profundo no abdômen, mas nada que ameaçasse minha... Os investigadores concluíram que um pássaro de grande porte havia sido sugado pelo motor esquerdo, causando sua falha catastrófica. Fragmentos do motor danificaram parte da asa e do sistema hidráulico, complicando ainda mais a situação. O comandante foi posteriormente condecorado por sua habilidade excepcional em pousar a aeronave naquelas condições, salvando dezenas de vidas. Aquele dia mudou minha vida completamente. Passei meses em terapia para lidar com o transtorno de estresse pós-traumático. Desenvolvi um medo paralisante de voar, por 2 anos. Não entrei em um avião, fazendo longas viagens de ônibus quando necessário. Se você está gostando desta história, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir este relato. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Temos novos relatos toda semana que vão te deixar sem fôlego. Mas a vida segue. Gradualmente, com ajuda profissional e muito apoio da família, consegui superar o pior do trauma. Voltei a voar, embora sempre com um nível de ansiedade elevado. Tornei-me engenheiro civil, me casei, tive uma filha, construí uma vida normal.
embora sempre carregasse comigo a consciência aguda da fragilidade da existência. Nunca imaginei que o destino me reservaria uma segunda rodada. Era março de 2019, 12 anos após o primeiro acidente. Eu estava em uma viagem de negócio para Brasília. Minha empresa estava participando de uma licitação para um grande projeto governamental e, como gerente do departamento técnico, precisava estar presente. Era uma viagem de rotina, daquelas que fazia quase mensalmente. Já parou para pensar como somos corajosos ao entrar em um avião? Colocamos nossas vidas nas mãos de pessoas que não conhecemos, em uma máquina que a maioria de nós não entende, e voamos a 10.000 metros de altura como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você entraria em um avião sabendo que já sobreviveu a um acidente aéreo? Eu entrei, e essa decisão mudou minha vida para sempre. O voo de São Paulo para Brasília era tranquilo. AT-272, uma aeronave turbohélice menor com capacidade para 68 passageiros. Estava sentado na fileira 12, assento A, janela. Ao meu lado, um senhor de aproximadamente 60 anos lia um livro sobre história da arte. Do outro lado do corredor, uma jovem executiva trabalhava em seu laptop. Decolamos por volta das 14h20. Céu claro, sem previsão de tempestades. O voo deveria durar aproximadamente 1h40. Eu estava relaxado, revisando alguns documentos para a reunião do dia seguinte. Cerca de 50 minutos após a decolagem, o comandante fez um anúncio de rotina, informando que iniciaríamos a descida em breve e que a temperatura em Brasília era de 28 graus. Nada incomum. 10 minutos depois, notei algo estranho. A altitude parecia estar caindo mais rapidamente do que o normal. Olhei pela janela e percebi que estávamos em uma descida bastante acentuada. Meu estômago apertou menos aquela sensação de déjà vu, de que algo não estava certo. O comandante voltou a falar. Sua voz agora tensa. Senhoras e senhores, estamos enfrentando um problema técnico e precisaremos fazer um pouso não programado no aeroporto de Uberlândia. Por favor, permaneçam em seus assentos com os cintos afivelados. Um murmúrio percorreu a cabine. As pessoas se entreolhavam, confusas. A maioria dos passageiros parecia mais aborrecida com o atraso do que preocupada com uma emergência real. Mas eu sabia, eu reconhecia os sinais. A descida muito rápida. Atenção! Na voz do piloto, a forma como as comissárias agora verificavam os cintos e armários de bagagem com uma urgência mal disfarçada. Meu coração suave. Não de novo, pensei. Por favor, não de novo. 12 anos de terapia pareciam se desfazer em segundos. Estava revivendo o primeiro acidente em minha mente, flashbacks vívidos e aterrorizantes. O senhor ao meu lado percebeu minha angústia. Tá tudo bem, filho? É só um desvio de rota. Acontece o tempo. Sua voz era gentil e reconfortante. Ele não fazia ideia. Já estive em um acidente aéreo antes. Consegui dizer, minha voz tremendo. Isto parece familiar. Ele colocou a mão no meu ombro tentando me acalmar. Mas seus olhos agora também mostravam preocupação. As comissárias começaram a demonstrar os procedimentos de emergência. Algo que não fariam para um simples desvio de rota. A descida continuou. Cada vez mais íngreme. Pela janela, vi que um dos motores tinha parado. Não havia fogo visível, mas a hélice estava completamente estática. Meu corpo inteiro tremia. Comecei a hiperventilar. Senhoras e senhores, preparar para pouso de emergência. Assumam a posição de segurança quando instruídos. A aeronave sacudia violentamente agora. Não era apenas turbulência, menos algo estava seriamente errado com os controles. Mais tarde, descobrimos que uma falha no sistema hidráulico havia comprometido parcialmente os comandos de voo. Posição de impacto. Agora! Curvei-me para frente, assumindo automaticamente a posição que esperava nunca mais ter que usar na vida. Ao meu redor, alguns passageiros pareciam confusos, outros aterrorizados. Uma criança chorava em algum lugar atrás de mim. O senhor ao meu lado havia deixado cair seu livro e agora estava também em posição, os olhos fechados, lábios movendo-se em silenciosa oração. O toque no solo foi duro, muito mais forte do que um pouso normal, mas não tão violento quanto o meu primeiro acidente. A aeronave quicou 2 vezes e então deslizou pela pista, inclinando-se perigosamente para a direita, menos o lado do motor que havia falhado. Por um momento terrível, pensei que fôssemos capotar. A asa direita quase tocou o asfalto, mas o piloto conseguiu de alguma forma manter o controle suficiente. Deslizamos para fora da pista, a aeronave finalmente parando numa área gramada. Evacuar! Evacuar! Deixem seus pertences, Sam Agora. Diferentemente do primeiro acidente, não houve fogo imediato. A evacuação, embora urgente, foi mais ordenada.
As portas de emergência foram abertas e os passageiros começaram a sair. Ajudei o senhor ao meu lado, que parecia desorientado com o impacto. A jovem executiva do outro lado do corredor havia batido a cabeça e sangrava, mas estava consciente. Quando todos estavam fora e a uma distância segura, olhei para a aeronave. Estava danificada, mas intacta, menos um resultado muito melhor do que o meu primeiro acidente. Os serviços de emergência já chegavam ao local Siren suando. Dos 68 passageiros e tripulantes, todos sobreviveram. Houve 12 feridos, a maioria com contusões e cortes. Apenas 3 pessoas precisaram ser hospitalizadas e todas receberam alta no dia seguinte. A investigação concluiu que uma combinação de falha mecânica no motor direito e subsequente problema hidráulico causou o incidente. O comandante e sua tripulação foram elogiados por sua resposta rápida e eficiente, que evitou uma tragédia maior. Para mim, a experiência foi surreal. Passar por um acidente aéreo já é algo que a maioria das pessoas nunca experimentará na vida. Passar por 2 parece uma piada de mau gosto do universo. O segundo acidente reabriu todas as feridas psicológicas. Voltei à terapia intensiva. Durante meses, tive pesadelos quase todas as noites. Desenvolvi ataques de pânico que podiam ser desencadeados por sons de aeronaves passando, ou mesmo pelo simples ato de ver um avião na televisão. Minha esposa foi incrivelmente paciente e compreensiva. Minha filha, então com 7 anos, não entendia completamente o que estava acontecendo com o pai, mas sabia que eu estava doente da cabeça, como ela inocentemente descrevia, e tentava me consolar à sua maneira, desenhando figuras felizes para mim. Os jornais e programas de TV queriam entrevistas. O homem que sobreviveu a 2 acidentes aéreos era uma manchete irresistível. Recusei a maioria deles, mas eventualmente aceitei algumas entrevistas, na esperança de que compartilhar minha experiência pudesse ajudar outras pessoas com traumas semelhantes. Estatísticos calcularam as probabilidades do que me aconteceu: sobreviver a 2 acidentes aéreos separados. Os números eram astronômicos, algo como uma chance em vários bilhões. Você deveria jogar na loteria, diziam as pessoas tentando ser engraçadas. Mas eu não me sentia sortudo. Tim, você acredita em destino? Acredita que algumas pessoas são escolhidas para passar por experiências extraordinárias por alguma razão maior? Se você está assistindo isso agora, talvez seja por uma razão. Talvez precise ouvir o que descobri após enfrentar a morte 2 vezes. Um professor de matemática da USP me procurou. Ele estava escrevendo um artigo sobre coincidências estatisticamente improváveis e queria incluir meu caso. Durante nossa conversa, ele mencionou algo que mudou minha perspectiva. A maioria das pessoas veria isso como azar extraordinário, estar em 2 aviões que sofreram acidentes. Ele disse, mas a verdadeira probabilidade a ser considerada não é essa. É a probabilidade de estar em 2 acidentes e sobreviver a ambos. Isso não é azar, é uma sorte absurda. Aquela conversa marcou o início de uma mudança na minha forma de enxergar minha experiência. Gradualmente, comecei a ver minha sobrevivência não como uma crueldade do destino, mas como um presente extraordinário. 2 vezes enfrentei situações em que muitos pereceria, e 2 vezes saí vivo. Comecei a questionar o porquê, não em um sentido místico ou religioso, embora essas reflexões também ocorressem, mas em um sentido de propósito. Se a vida me deu 2 chances adicionais, o que eu deveria fazer com elas? A resposta veio na forma de uma fundação. Usando parte da indenização que recebi da companhia aérea após o 2º acidente, criei a Fundação Segunda Chance, uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar sobreviventes de traumas a reconstruírem suas vidas. Começamos focando em vítimas de acidentes aéreos, mas logo expandimos para incluir sobreviventes de diversos tipos de eventos traumáticos. Se esta história está te impactando, imagine quantas mais você poderia conhecer se estivesse inscrito em nosso canal. Não deixe para depois, menos clique em inscrever-se agora. E ative o sininho para ser notificado sobre novos relatos impressionantes como este. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo estas histórias extraordinárias. Hoje, 5 anos após o 2º acidente, a Fundação já ajudou mais de 600 pessoas. Oferecemos apoio psicológico, grupos de ajuda mútua, assistência para a reintegração ao mercado de trabalho e até mesmo auxílio financeiro em casos de necessidade. Quanto a mim, ainda não voltei a voar. Talvez nunca volte. Faço todas as minhas viagens de carro ou ônibus, não importa a distância. Minha família respeita essa decisão, embora às vezes seja complicado logisticamente. O mais surpreendente, porém, foi a transformação em minha perspectiva de vida. Antes do primeiro acidente,
Eu era uma pessoa comum, menos preocupado com carreira, dinheiro, status social. Após o segundo acidente, essas preocupações parecem triviais. Quando você enfrenta a morte de perto, não uma, mas duas vezes, suas prioridades mudam drasticamente. Hoje valorizo cada momento com minha família de uma forma que a maioria das pessoas só consegue após uma vida inteira de aprendizado. Trato cada dia como um presente porque sei visceralmente o quão facilmente tudo pode acabar. Os pesadelos ainda vêm ocasionalmente. Há dias em que o som de uma turbina ao longe me paralisa momentaneamente. A cicatriz psicológica nunca desaparecerá completamente, mas aprendi a conviver com ela, a incorporá-la como parte da minha história, não como algo que me define, mas como algo que me transformou. Às vezes me pergunto se haverá uma terceira vez. A possibilidade me aterroriza, é claro, mas também me deu uma clareza que poucas pessoas possuem. A consciência aguda da mortalidade me ensinou a viver cada dia plenamente. Se você está assistindo isso e também passou por um trauma, menos seja um acidente aéreo ou qualquer outro evento que tenha abalado suas fundações, saiba que a vida após o trauma não será a mesma vida de antes, mas pode ser uma vida rica, significativa e até mais profunda em muitos aspectos. Nunca saberemos por que algumas pessoas sobrevivem quando outras não. A aleatoriedade do destino é algo que todos nós precisamos aceitar eventualmente. Mas o que fazemos com o tempo que nos é dado, isso está em nossas mãos. Eu sobrevivi a 2 acidentes aéreos. As probabilidades contra isso são astronômicas. Talvez tenha sido sorte, talvez tenha sido destino. O que importa é que estou aqui, compartilhando minha história com você. E se há uma mensagem que gostaria de deixar, é esta. Não espere passar por algo traumático para valorizar a vida que tem. Não espere quase perder tudo para perceber o quanto você já possui. A vida é frágil, imprevisível e incrivelmente preciosa. Eu tive que aprender isso da maneira mais difícil 2 vezes. E você, depois de ouvir minha história, entraria em um avião? Pense bem nessa pergunta, porque apesar dos riscos infinitesimais, nunca sabemos quando nosso destino pode mudar completamente em pleno ar. Se você gostou desta história e quer conhecer mais relatos de sobreviventes que desafiaram as probabilidades e voltaram para contar sua história, não deixe de se inscrever no canal agora mesmo. Cada experiência é única e todas têm algo a nos ensinar sobre a incrível resistência do... Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de comentar se você também tem medo de avião ou se já passou por alguma situação de emergência durante um voo. Meu nome é Rodrigo Almeida e esta é minha história. Obrigado por me ouvir e até o próximo relato aqui no canal. E lembre-se sempre, a vida é um voo turbulento, mas vale a pena cada segundo desta jornada. Como disse o filósofo Sêneca há 2000 anos, a vida é como navegar. Podemos escolher o curso, ajustar as velas, mas não controlamos os ventos. Eu aprendi isso 2 vezes, nas alturas. E você, vai esperar um acidente para entender o valor de cada respiração? Até o próximo vídeo. E não se esqueça, inscreva-se, ative o sininho e esteja preparado para mais histórias que desafiam a compreensão humana e mostram o incrível poder da sobrevivência. Percebi algo interessante nos meses que se seguiram ao segundo acidente. As pessoas me perguntavam constantemente se eu acreditava em anjos da guarda, em proteção divina, em destino. A verdade é que não tenho respostas definitivas. Tenho apenas minha experiência e as reflexões que ela me trouxe. O que sei é que a vida é absurdamente improvável por si só. Pense nisso. A chance de você existir exatamente como você é, com seu DNA nascido na época em que nasceu, vivendo a vida que vive, é de aproximadamente 1 em 400 trilhões. Todos nós já somos estatisticamente impossíveis. Talvez seja por isso que me conforta pensar que minha dupla sobrevivência não foi nem sorte nem azar extraordinários. Foi apenas mais um evento improvável em uma existência já improvável por natureza. Quando compartilho essa perspectiva em palestras que dou para sobreviventes de trauma, vejo um alívio nos olhos deles, porque remove o peso de tentar encontrar um significado cósmico para a tragédia. Não precisamos entender o porquê, precisamos apenas aceitar o que é e decidir o que faremos a partir daí. A Fundação Segunda Chance se baseia exatamente nesse princípio. Não prometemos explicar o inexplicável, prometemos estar presentes, oferecer ferramentas práticas e emocionais para a reconstrução e criar um espaço onde sobreviventes podem compartilhar suas histórias sem julgamento. Nas reuniões semanais que promovemos, conheci pessoas extraordinárias que sobreviveram a situações inimagináveis, não apenas acidentes aéreos,
mas desastres naturais, atentados, acidentes de trânsito devastadores. E o que mais me impressiona não são as histórias de sobrevivência em si, mas as histórias de como estas pessoas reconstruíram suas vidas depois. Como a Maria, professora primária, que sobreviveu a um deslizamento que destruiu sua casa e matou seu marido. Hoje ela coordena um projeto de educação ambiental que ensina crianças sobre prevenção de desastres naturais. Ou Carlos, bombeiro aposentado que sobreviveu a uma explosão durante um resgate, ficando com 70% do corpo queimado. Hoje ele viaja pelo país, dando palestras motivacionais para jovens em situação de risco. A resiliência humana é verdadeiramente extraordinária. E ao fundar a fundação, descobri que minha própria cura estava intimamente ligada a ajudar outros a encontrarem seus caminhos de volta à vida. Se você está assistindo isso, e também é um sobrevivente de qualquer tipo de trauma, menos saiba que não está sozinho. Há toda uma comunidade esperando para acolhê-lo, para mostrar que é possível reconstruir, que é possível encontrar beleza mesmo depois da devastação. Minha filha, que tinha apenas 7 anos quando sofreu o segundo acidente, hoje tem 12. Recentemente, ela me perguntou se algum dia eu voltaria a voar. Disse a ela que não sabia, que talvez um dia encontrasse a coragem. Ela pensou por um momento e então disse algo que nunca esquecerei. Papai, você não precisa voar para ser corajoso. Você já é o homem mais corajoso que conheço. Foi naquele momento que percebi minhas experiências não apenas me transformaram, mas estavam moldando a próxima geração. Minha filha está crescendo com uma compreensão da fragilidade e preciosidade da vida que muitas pessoas só adquirem na velhice, se é que adquirem. Cada dia é uma oportunidade de criar memórias, de fazer a diferença na vida de alguém, de simplesmente estar presente e consciente. Esta é a lição final que extraí de minha jornada improvável. A vida não se mede pela quantidade de respirações que tomamos, mas pelos momentos que nos tiram o fôlego, seja de medo, de alegria, de amor ou de admiração, enquanto estivermos aqui, enquanto tivermos mais um dia, mais uma chance, mais uma oportunidade de existir neste mundo absurdamente improvável. Temos o poder de transformar nossa história, de sobreviventes a inspiradores, de vítimas a mentores, de pessoas quebradas a seres humanos mais completos, mais inconscientes, mais vivos do que jamais fomos antes. Você não precisa sobreviver a 2 acidentes aéreos para entender isso. Não precisa enfrentar a morte de frente para abraçar a vida plenamente. Minha história existe para lembrar que não precisamos esperar uma tragédia para despertar. Se este relato tocou você de alguma forma, peço que faça algo hoje, não amanhã, não na semana que vem, mas hoje mesmo. Ligue para alguém que você ama e diga o quanto essa pessoa é importante. Perdoe aquela mágoa antiga que você carrega. Comece aquele projeto que você sempre adiou. Dê o primeiro passo em direção àquele sonho que parece impossível. Porque a única certeza que tenho depois de tudo que vivi é que não há garantias. Não sabemos quando o nosso voo pessoal pode enfrentar turbulências ou quando os motores podem falhar. Tudo que temos com certeza é este momento, agora. Quando as pessoas me perguntam se tenho medo de uma terceira vez, respondo que tenho mais medo de não viver plenamente o tempo que me foi dado. Tenho medo de desperdiçar o milagre da minha existência continuada com preocupações, ressentimentos desnecessários ou adiando a felicidade para um futuro que pode nunca chegar. Na entrada da sede da Fundação Segunda Chance, há uma placa com uma frase que resume tudo que aprendi. Sobreviver é apenas o começo. Viver é a verdadeira jornada. Se você está no início dessa jornada, se ainda está tentando entender como seguir em frente depois de um trauma, quero que você é mais forte do que imagina. A reconstrução não acontece da noite para o dia, e um processo, muitas vezes doloroso, frequentemente confuso, mas sempre possível. E se você é uma daquelas pessoas afortunadas que nunca passou por um trauma significativo, que nunca teve que reconstruir sua vida a partir dos destroços, meu conselho é simples. Não espere. Não espere a tragédia para valorizar o que tem. Não espere perder para apreciar. Não espere o medo para encontrar coragem. Alguns me perguntam se eu acredito que tudo acontece por uma razão. Honestamente, não sei. Não sei se é um plano maior, um propósito divino, ou se somos apenas criaturas tentando encontrar sentido em um universo indiferente. Mas sei que podemos criar significado mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Podemos transformar dor em propósito, trauma em crescimento, cicatrizes em histórias de superação. E talvez seja isso que realmente importa no final.
não as respostas para as grandes questões da existência, mas as pequenas escolhas diárias que fazemos para criar vidas significativas, independente das cartas que nos foram Antes do finalizer, quero agradecer a você por dedicar seu tempo a ouvir minha história. Num mundo repleto de distrações, onde a atenção é o recurso mais escasso, sinto-me honrado por você ter escolhido passar estes minutos comigo. Se você quiser conhecer mais histórias como esta, histórias de pessoas comuns que enfrentaram circunstâncias extraordinárias e voltaram para contar, não se esqueça de se inscrever no canal. A cada semana, trazemos um novo relato que pode mudar a sua perspectiva sobre o que significa ser humano. Meu nome é Rodrigo Almeida. Sobrevivi a 2 acidentes aéreos, contra todas as probabilidades estatísticas, mas minha verdadeira história não é sobre sobreviver, é sobre como escolhi viver depois. E você? Que história está escrevendo com sua vida?